Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto de trabalho em relação à nossa preparação para a vida diária e também projetando sempre um momento em que nós trabalhamos o nosso coração para dias que ainda virão. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, e até creio, querido, que se faz necessário começar já com a palavra nesse dia e nós lermos esse texto já numa forma íntegra. Efésios capítulo 6, enquanto você chama a sua família para nós estarmos juntos e trabalharmos juntos nessa noite aquilo que temos falado em relação, em nome de Jesus. E como igreja também aquilo que Deus tem projetado nesse tempo para nós, eu creio. A palavra diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: Finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, vamos grifar esse tudo, porque tudo é tudo, ficais firmes. Queridos, queremos começar esse culto nessa palavra, dizendo que o Senhor ele tem trabalhado no nosso coração nesse tempo. Nós trabalhamos durante essas últimas semanas, nesse início de ano, nós começamos com uma palavra falando daquilo que é a nossa meta para 2021, trabalhando o nosso coração em relação a 2021, analisando em um segundo momento o nosso coração, tudo dentro de um texto que Deus tem nos salientado e para alguns pode parecer estranho, porque hoje a pregação de muitos púlpitos, querido, e de muitas pessoas, e às vezes a gente pega isso na internet, as pessoas falando, é algo fora do compasso, no sentido, queridos, que hoje nós estamos falando sobre as características da mulher samaritana e amanhã nós estamos falando sobre Zaqueu. Duas pessoas em dois estados de colocação social totalmente diferente, que tinham totalmente uma perspectiva totalmente contrária um do outro, e nós queremos colocar na mesma mescla, queremos fazer o mesmo sentido da forma como Jesus interpelou cada situação, e cometemos o erro, querido, de sair daquilo que é o quê? Cristo, a palavra de Cristo, a palavra desde Gênesis. Eu falava isso nessa manhã de domingo, na palavra que a gente traz de plano de leitura anual. A gente estava falando sobre 1 Reis, no capítulo, se não me engano, 18, 19 e 20, se não me falha a memória, a história de Elias, né? Mas no final do vídeo eu salientei a importância de nós entendermos a forma como nós estamos fazendo esse planejamento anual de leitura bíblica. Não é apenas um planejamento anual de leitura bíblica sustentado naquilo que nós estamos lendo, mas ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Nós vermos Cristo desde Gênesis até Apocalipse. E se você notar, todo dia eu proclamo uma palavra, eu falo aquela palavra do dia, aquele versículo. Às vezes, por ser uma genealogia, a gente não entra tanto no porquê daqueles nomes, o significado dos nomes, porque a gente até poderia fazer, né? Mas a gente sempre tenta trazer Cristo na palavra ali. E hoje eu falava, querido, que a importância de nós entendermos isso. Cristo em nós. O início, o alfa, o meio
que é o momento que nós estamos vivendo, indo para o lado do final, o ômega, é Cristo. E quando nós começamos a falar nesse texto de João 17, que são os últimos momentos que Jesus está com os seus discípulos, que ele está salientando para os seus discípulos. E, querido, é interessante a gente ver isso. A história bíblica, ela fala que esses 11 homens, tirando Judas, que era o traidor, e logo após é escolhido Matias, mas não tem uma história tão abrangente sobre Matias, e depois Paulo, fechando o 12º. Esses homens é que proclamaram o evangelho como um todo, e na verdade cabe uma nota aqui, como nós conhecemos. Nós que somos de uma origem, na verdade, ocidental, digamos assim, que temos uma característica daquilo que recebemos dos europeus quando eles vieram para cá e começaram a pregar a palavra. E hoje, uma nota dentro de uma outra nota, hoje cabe que hoje nós estamos começando a levantar teólogos que têm uma visão, que têm um estudo, que têm uma continuidade, um pensamento contínuo em relação aos evangelhos. Nós estamos saindo de uma mescla só de uma ideia europeia e começando a ter alguma coisa especial dentro de nós. E eu creio que isso é uma coisa que, para os últimos tempos, para esse tempo que nós vamos viver, é muito importante nós compreendermos. Então, o que nós aprendemos do Evangelho de João no capítulo 17, e aquela forma que ele usou ali, que era o último, ele tinha passado pela ceia, ele tinha passado pelo lava-pés, ele tinha passado pela ceia, e ele está falando com os discípulos, mas aí ele ora pelos discípulos. E lá no final do capítulo 17, quando ele está orando, ele diz assim: Pai, eu não oro só por esses, mas também por aqueles que virão. E aí, queridos, eu quero entrar num pensamento nessa noite que eu acho que é de suma importância. É de suma importância, querido, porque é um perigo muito grande rondando o nosso meio hoje. E quando eu falo o nosso meio, eu não falo só da igreja Ministério Cristã Fé e Vida, mas igrejas que estão à nossa volta, e nós precisamos abrir os nossos olhos no sentido de operar numa forma de pregação que sustente aquilo que é a sã doutrina que o apóstolo Paulo falou ao seu discípulo Timóteo. Querido, eu estou tentando encaixar nessa noite algumas palavras-chave que nós vamos trabalhar nesses próximos dias. Então, o apóstolo Paulo encaixou algumas coisas, ele trabalhou algumas coisas com Timóteo, com Tito, que eram os mais próximos, ou pelo menos aqueles que ele deixou uma carta escrita. A carta de Filemão também, provavelmente é de Paulo. E o que acontece? Acontece que quando Paulo ele adverte Timóteo sobre a sã doutrina, ele está perfazendo exatamente aqui em Efésios, no capítulo 6, também uma colocação importante, que é qual? No versículo 10, assim: finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. E é exatamente aqui que eu quero trabalhar o que a gente estava falando semana passada, em nome de Jesus. A gente leu, querido, que no nome dele nós oramos e as coisas elas se concretizam, mas esse nome ele tem que ficar muito bem fundamentado no nosso coração, que é um nome de Jesus. Não é um nome de uma congregação, não é um nome de um pastor, não é um nome de uma visão. Eu estava brincando com o Felipe hoje, a gente estava falando, e eu tenho o costume de olhar, quando eu estou distraído, olhar os stories do Instagram. E aí estou eu lá, e aí pintou uma música lá, um irmão colocou uma música, e aí eu escutei a música e digo: que interessante essa música, Não vou nem falar o que da música, mas porque senão dá polêmica. Mas eu fiquei olhando aquela música, uma música totalmente fora da visão
daquilo que está sendo pregado pela liderança daquele homem. Totalmente fora, porque eles não acreditam naquela visão. E o cara canta música, bota uma foto dele, bota foto, né? E aí toca uma música de um outro para não pensar, né? Que é o cara que estava cantando, e aí alguém que cantou lá no story vai achar que eu estou falando para ele. Vamos deixar bem claro isso, que não é nada disso. Mas ele colocou uma foto, né, dele e da esposa até, e colocou uma música de um cantor, uma música totalmente antibíblica. Totalmente fora do padrão do que a congregação dele está pregando. E aí eu disse, cara, o que é isso? Onde é que nós estamos? Nós dizemos aqui, né? O texto fala, né? Na força do seu poder. E aí a gente gosta muito de pegar o texto de Atos, capítulo 2, né? E dizer assim, a descida do Espírito Santo está atrelada ao texto que Jesus disse, e vós recebereis poder. E em meu nome, a gente leu esse texto, né, lá em Marcos 16, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e eu dava ênfase semana passada da importância de entender que no nome dele a gente pode todas essas coisas, mas há um equívoco que nós cometemos de achar que o poder dele é para nós. Eu não sei se me fiz entender bem. O poder de Cristo, o poder de Deus, não é para o nosso usufruto. Claro, eu já li, eu já preguei, eu já falei muitas vezes, e falei semana passada. O texto de Tiago, ele salienta isso, né? Tiago, capítulo 2, ele salienta isso, que ele diz o quê? Vós orais mal, né? Vocês trabalham no sentido de ter um duplo coração, Tiago fala. Tiago ele fala de ter um duplo coração, de andar titubeando entre duas coisas. Aí eu até anotei aqui para falar hoje, quando a gente está lendo ali também aquele texto ali de 1 Reis que a gente leu ontem, né? Que o texto que a gente leu hoje foi o texto de 1 Reis, capítulo 21 e 22, mas o texto de ontem, que eu falei hoje, Elias chega para eles e diz assim, quando eles estão lá no monte, né, e eles vão fazer o confronto, aquele confronto que a gente já viu muitas vezes, já ouviu muita gente pregando sobre ele, o que significa Elias ter pego as 12 pedras lá do ribeiro, representando as 12 tribos de Israel, colocou a lenha sobre o altar, aí depois colocou o animal aberto no meio do altar, e aí depois ele disse que deveriam colocar 4 cântaros de água dentro sobre o animal, e aí depois mais uma segunda vez colocar mais água sobre o animal, e aí o rego que estava em torno do altar, ele ficou cheio d'água, e Elias orou aos céus, e desceu fogo dos céus, e lambeu o holocausto, as pedras e a água que tinha em torno do rego, e consumiu tudo. O poder de Deus. Então, nós muitas vezes achamos que é esse poder que está se falando, mas a gente esquece que Jesus está com os discípulos, e os discípulos estão ali no momento da crucificação, e eles dizem assim, Senhor, se não me engano, Tiago e João, eles dizem assim, Senhor, se tu quiseres, mandemos então que anjos derrubem fogo sobre eles. E Jesus olha para eles assim, e é aqui que eu quero entrar, é nesse pensamento que eu quero entrar agora. Se você, às vezes eu falo muitos versículos e as pessoas tentam procurar e não entendem o que eu estou falando. Nós temos falado que Cristo Jesus está em toda a Bíblia. O centro de todas as coisas é Cristo Jesus. Pegando algumas palavras que a gente já pregou. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e se tornou pedra de esquina. Efésios, né, fala isso. Né? O pão vivo fala lá em João. Então, tudo isso, querido, remetido ao que nós temos falado no início do ano, os objetivos dessa igreja, como sendo nós, pessoas que temos uma oração individual, nós que temos uma oração com a nossa família, vamos vir para a igreja e essa coletividade, essa comunidade se tornar uma casa de oração que vai abençoar toda a comunidade.
Nós, como pessoas dentro da nossa casa e junto com a nossa família, melhor, nós, como pessoas que têm vindo para a igreja, feito algo que faz diferença no sentido de abençoar, estar uns com os outros, vivendo a coletividade, abençoando a comunidade. Então, individual, o coletivo abençoa a comunidade. Tudo isso que nós temos falado, querido, vem aqui, em nome de Jesus. E nesse nome de Jesus nós podemos todas as coisas, mas esse poder, ele é um poder de Deus sobre nós. Não um poder que é de nós, que nós recebemos de uma forma que nós somos poderosos. Abre comigo. E eu quero salientar para ti uma coisa muito séria. Lucas capítulo 9. Se fosse... Eu estava lendo, e está muito rápido hoje o meu raciocínio, eu não sei porquê, eu estou acelerado hoje, eu tenho que me acalmar um pouco. Estou acelerado, tenho que acalmar o meu ânimo aqui. Está muito acelerado tudo. Mas é interessante que nesse mesmo texto lá de 1 Reis, Elias, diz o texto, e Elias zombava dos profetas de Baal, dizendo: será que o vosso Deus está dormindo? Será que o vosso Deus saiu para fazer alguma coisa? Clamai a ele. E diz que eles se cortavam, quanto mais eles gritavam, menos caía fogo do céu. Então ele debochou, né? Olha aqui que interessante. Versículo 52. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. E eles não receberam, porque o rosto estava voltado para Jerusalém. E quando seus discípulos, aqui esse texto que eu mencionei antes. E quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumir, assim como fez Elias? Cara, é muito forte isso tudo. Olha como é a memória da gente. A gente lê e às vezes ela fica meia, né? Como fez Elias. E ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: não sabei que tipo de espírito sois vós? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção nisso que ele vai falar agora no versículo 56, que é muito sério. 56, 57 e 58. E vai salientar muito mais ainda nos 59 e 60. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir por onde quer que tu fores. Usei o deboche que eu falei lá de Elias. E Jesus lhe disse: dá uma sacudida na pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem um camarada que eu ouço as músicas dele, o cara é fenomenal. Se você quiser, você pode escutar o nome dele. É um pouquinho complicado de escrever, porque é Stênios. E ele canta algumas músicas que são assim de uma poesia demais. Ele colocou no Instagram dele essa semana que a coisa mais tremenda para alguém que canta, para alguém que é músico, para alguém que adora o Senhor, é ver a pureza da poesia nas Escrituras e naquilo que Deus dá a cada um desses que ministram diante do Senhor. Há um erro muito forte, querido, em nós pensarmos que o poder ele está
na explosão. Eu usando 1 Reis, que eu gosto muito de 1 Reis, eu gosto muito da história de Elias, né? Gosto muito da história de Elias. Elias está lá e aí ele diz assim, Senhor, Jezabel está contra mim, o que farei? Se esconde na caverna, vem o fogo. Manifestação de Deus não acontece. Não, primeiro vem o terremoto, né? Sacode tudo. Aí depois vem o fogo. E tem uma tradução, a tradução dessa aqui, eu até meio que me perdi quando eu fui ler essa tradução, porque eu li a tradução de outra Bíblia. E quando eu li aqui, daí eu vi por que eu tinha pensado tudo isso sobre o fogo e ligado a Elias, coisa e tal, porque na minha Bíblia ele não fala em Elias. Na outra Bíblia, na outra tradução que eu tenho não sei quantas traduções. Mas vamos lá. E eu fico pasmo assim, vendo assim, que daí Elias olha assim e vem um sussurro suave. E Deus fala com ele. Então, querido, quando eu leio que nós temos poder, quando nós falamos que em nome de Jesus, e eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque a igreja está lutando contra potestades, não, ela está lutando contra a própria carne e sangue. Eu tenho visto pessoas se desviando da vontade de Deus para as suas vidas, lutando contra o homem. Eu tenho visto pessoas lutando contra a pandemia, contra o coronavírus, pensando muito mais naquilo que eles podem fazer. E não é. É pela essência de Cristo Jesus. Se adoecido eu ficar, eu creio naquilo que os médicos podem fazer mediante ao poder que há em Cristo. Não no poder que há nos médicos. A sabedoria deles veio de Deus. Eu ficar até o fim dessa pandemia sarado, curado, sem ter pego ela, não é porque eu me cuidei. Uma parte sim, mas é sim pelo poder de Deus. Então qual, pastor, deve ser a minha postura em relação a tudo isso? Você deve se cuidar, você deve se colocar numa perspectiva de cuidado, você deve se vacinar. Eu quero dizer que esse ministério, ele crê que Cristo Jesus está em todas as coisas e a permissão que Deus dá para que a tecnologia, para que a ciência, para que as coisas que sejam concernentes à sabedoria humana, vem do próprio Deus. Nós acreditamos que é por através de uma vacinação que vai haver uma mudança. Eu creio nisso. Eu creio nisso, queridos. É Deus. Então, quando eu estou lendo esse texto, querido, eu fico me perguntando, tem gente que queria que caísse fogo do céu e matasse todo mundo. Mas aí Cristo diz para eles, não, cara, eu vim para salvar, não vim para matar. E aí, queridos, nós ficamos impressionados porque a continuação do texto, daquele Jesus que eu preguei para você, que em nome dele, que ele subiu, assuntou ao céu, sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali há poder nele para julgar vivos e mortos, há poder nele para ressuscitar, há poder para ele vir, né? E tem muita gente que está meio perdido nisso aí, mas deixa eu te dizer uma coisa rápida, curta e certa, né? Cara, Jesus vai vir para a terra. Nós não vamos morar no céu. Aquela figura da década de 70, de que todo mundo ia ficar e deixados para trás, década de 80, né? E vamos ficar aqueles vão ficar, aqueles pecadores vão ficar, e aí nós vamos subir e vamos estar na glória, vamos andar em ruas de ouro e e. Vai ter rua de ouro, vai ter tudo isso, querido, mas Cristo Jesus, ele vai vir, ele vai ser visto, a igreja vai subir, mas ela vai descer aqui para a terra, para restaurar essa terra. Nós estamos fazendo, querido, vai ser algo tremendo. Já vou dar uma parte para você aqui. Nós estamos preparando, em nome de Jesus vai dar tudo certo, nós estamos preparando um estudo de mais de 20 capítulos que nós vamos lançar no nosso canal do YouTube, com o pastor Pablo, da Igreja do Fogo, lá de Pelotas. Nós estamos preparando esse material. Nós vamos trazer um curso falando sobre fim dos tempos. Não vai ser um curso pago, não te preocupa. Mas nós vamos trazer nos próximos dias já a plataforma disso tudo. Vai ser algo que vai ser para o segundo semestre, mas vai ser algo poderoso.
Pode ser que até agora, na virada, agora no maio, agora já comece a aparecer na tela para você. Nós vamos fazer uma divulgação, vai ser bem legal. Mas Cristo, ele vai morar aqui conosco e nós vamos restaurar essa terra. E a grande coisa que nós podemos ler desde Gênesis, Adão quando ele peca, quando Eva peca, quando Caim e Abel têm a desavença, da morte de Abel, quando você lê Nimrod levantando a torre de Babel, as línguas se confundindo, tudo isso, quando nós vemos um pouco antes, né, Noé com a arca e toda a situação, quando nós vemos Nimrod, a torre de Babel e toda aquela situação, quando nós vemos Abraão saindo da terra de Ur dos Caldeus, indo para uma terra prometida, quando nós vemos Abraão tendo Isaac e o sacrificando, quando nós vemos Isaac tendo Jacó e dando a primogenitura para o mais novo em vez de dar para o mais velho, quando nós vemos Jacó tendo 12 filhos, José indo para o Egito, e no Egito ele trazendo o pai para o Egito, e Faraó esquecendo do povo de Israel, e daí dessa forma, o povo de Israel precisando de um libertador chamado Moisés, e Moisés colocando toda a paramentação necessária de poder, mediante ao eu sou. O pastor é bem maluco, né? Ele usou tudo isso para dizer isso aqui, ó. Quando Moisés pergunta, Senhor, a que Deus eu me referirei diante desse povo? Diga para eles que eu sou é por eles. Em nome significa estar na presença do eu sou, mas, que é o que eu quero salientar, eu estou terminando, e você sabe, 3 vezes eu falo, eu estou terminando. Versículo 57, vamos ler de novo, e diz assim: e aconteceu que indo pelo caminho, um certo homem lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Uau! Eu preguei durante 51 anos. Olha que coisa terrível, Jesus não tinha lugar para dormir. A família dele, até uma vez eu falei mal até da família dele, dizendo que a família não dava guarida para ele, porque não sei o que. Não, querido, é só ler que nem diz o pastor Pablo que gosta de dizer isso. Vocês têm que ler a Bíblia toda, vocês não têm que ler com preguiça. Vocês têm que ler o texto todo. Alguns pegam um texto, e eu também falo muito isso, né? Alguns pegam um texto para usar de pretexto para fazer uma nova heresia. E, na verdade, nós temos que ler o texto e entender o contexto para lançar um pensamento doutrinário que vai fazer uma referência para que nós possamos crescer em Deus. Ele está lá, naquele povo de Samaria, e o povo de Samaria não quis ele. Eles não quiseram dar pouso para ele. Não quiseram estar com ele um momento, ficar com ele um momento. E aí ele redobra o pensamento que ele já tinha falado algumas vezes, e ele vai falar aqui mais uma vez sobre isso, porque quando Maria pede para ele fazer a transformação da água, né, ou melhor, quando ela fala para ele que faltou vinho, que ele fizesse alguma coisa, ele diz, mulher, calma, não é o tempo ainda. O que ele está fazendo referência ali? Ainda não é tempo de manifestar um poder ainda para eles, de fazer alguma coisa desse tipo. Então daí ele vai e fala para o serviçal e diz para o serviçal, não fala para ninguém. E aí eles perguntam, mas o vinho novo, isso é melhor o vinho do que o vinho antigo que nós estávamos tomando, aquele vinho anterior é melhor, estão servindo vinho melhor no final da festa. Referência ao fim dos tempos, deixa para lá, nem vou entrar, senão a cabeça vai voar. Hoje eu estou muito maluco. Vamos lá. E aí, queridos, ele diz assim, eu não tenho onde recostar a cabeça. Versículo 59. E ele disse a outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai.
Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Pá, pastor, nem entra aqui. Tá bom. Jesus lhe disse: deixa os mortos enterrarem os mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. E depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante de si a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele mandou uma comissão antes. Cara, isso aqui é sensacional. Vai dar mais uma pregação. Oba, prepara. Semana que vem tem mais uma pregação sobre esse assunto. Então, ele manda os 70 vão. E no versículo 19 ele diz assim, ó: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos dará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome estão escritos no céu. Querido, é tão tremendo a gente saber que quando Jesus ele fala que é pela humildade. Olha o pastor chato repetindo. Mas a repetição é a mãe do aprendizado. Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os humildes de coração. Vamos terminar com esse? Mais uma vez? Semana passada a gente terminou isso. Na verdade, querido, eu estou fazendo um palco para o segundo semestre. Palco não no sentido de eu me apresentar, cabeção. Porque nós vamos estudar esse capítulo 5, 6 e 7 durante praticamente 1 ano e meio, 2. Mas olha aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é os exaltados de espírito. Não é os que... Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande, quero confessar para os irmãos. Sabe, como ministério eu tenho vontade de nós termos uma plataforma melhor no Instagram, melhor no YouTube, melhor no Facebook. Mas eu detesto pegar uma frase que eu fiz e escrever o meu nome e querer dar uma ênfase para o meu nome. Cara, eu sou de uma escola, meu primeiro pastor me ensinou a humildade. Meu primeiro pastor me ensinou que a gente dividia o pão na casa. Nós nunca fizemos uma celebração, vamos dizer assim, um churrasco, alguma coisa, sem antes, primeiro, todo mundo estar sentado à mesa. Eu não me recordo, de fato, querido, não me recordo. Pode ser que eu esteja errando. Pode ser que em alguma parte da minha vida eu tenha feito isso dessa forma que eu vou falar agora. Mas eu acho que eu nunca fiz. De sentar na frente do sofá com um prato de comida para olhar a TV. Não, cara, sempre a gente esteve ali na mesa, sentado como família, na mesa. Até a TV poderia ficar numa posição que a gente estivesse vendo, mas sempre foi ali na mesa. É na humildade de estar junto, é na simplicidade de comer um pedaço de pão. Uma das cenas mais tremendas que eu lembro na minha vida, queridos, foi uma vez que eu estava numa casa de um casal de irmãos, eu e a minha falecida esposa e o Felipe. Nós estávamos na casa de um casal de amigos muito queridos que eles eram. E a gente estava comendo um X. Eles faziam um X gostoso, desses hambúrguer, né, prensado, que a gente chama de X. Eu não sei como é que chama na tua terra.
pode ser chamado de bauru prensado, sei lá como é que falam lá. Mas só que a gente estava fazendo um xizinho de pão cacetinho, de pão francês, de pão d'água, assim. Era muito gostoso o que eles faziam. A gente estava ali junto comendo, né? E daí chegou uma criança. A gente, né, cuidava muito de criança naquela época. E chegou uma criança e o irmãozinho dela chegou. E o irmãozinho dela chegou e ela pegou e deu o X inteiro dela para ele. E eu disse assim, não, divide no meio com ele. Aí tu come e ele come também. E ela disse assim, não, mas ele é menor que eu, vou dar para ele. Cara, eu olhei aquilo, eu disse assim, cara, como a gente é egoísta. A gente tem lugar para dormir, a gente tem lugar para repousar, a gente vive única e exclusivamente, em muitos momentos, só para a nossa família. Entenda aqui, quando eu estou falando isso, a importância de nós termos o cuidado com a nossa família, mas nós não podemos esquecer de amar os irmãos, porque é por através dos irmãos que nós vamos ver a que nível nós estamos na nossa busca ao Senhor, enquanto nós estamos falando em nome dEle. Isso é humildade. É a humildade, querido, de ficar em casa nesse tempo de pandemia. Está correto? Sim, mas sem murmurar, sem colocar estigma sobre aqueles que estão fazendo uma coisa diferente da gente. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os cheios de poder, manifestação de Deus poderosa. Oh, meu irmão, pega agora, porque tu vai vencer todo o inimigo, ninguém vai ficar na tua frente, tu vai estar lá em cima, e os teus irmãos que não te apoiaram vão estar lá embaixo, e na tua boca vai ter um gosto de mel, e na boca deles vai ter um gosto de sofrimento, porque tu vai estar em cima, e eles vão estar embaixo. Cara, não é nada disso, o evangelho não é nada disso. Não é nada disso. Todas essas coisas perfazem situações pontuais, faladas no seu devido tempo. A do mel até nem tá. Vamos deixar bem claro isso. Foi invenção da cantora. Então, querido, eu olho e eu vejo o poderoso eu sou querendo se manifestar em nós por através da humildade, do choro e da mansidão. Para que o reino vindouro de justiça estabeleça sobre todas as nações, ó, dá uma frase, estabeleça sobre todas as nações corações misericordiosos, corações puros, pacificadores. Mas mesmo assim serão perseguidos. Queridos, então nessa noite eu quero deixar para você bem claro isso. Que nós como igreja compreendemos Cristo Jesus nas Escrituras de uma forma central. E é por através do nome dele que eu vivo. Eu acordo de manhã em nome de Jesus. Eu vou trabalhar em nome de Jesus. Eu vou almoçar em nome de Jesus. Durante a tarde vai ter um problema bem grande no meu trabalho. Em nome de Jesus eu vou vencer ele. Quando eu chegar em casa para compartilhar com a minha família do meu final de expediente, em nome de Jesus. Quando eu for lanchar, jantar, for na casa de alguém, for na casa de um parente, for tomar um chimarrão, for comer uma pizza, for trabalhar à noite, porque eu trabalho à noite, em nome de Jesus. E quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, em nome de Jesus, eu vou dormir tranquilo e vou esperar um novo dia, como o dia da volta dele, então eu vou viver e permanecer na presença dele. Não lutando contra a carne e sangue, mas lutando sim contra as potestades do inimigo. E as potestades do inimigo não serão um chip batido no liquidificador feito vacina. Quem sabe o que eu estou falando. Tem um monte de bandalheira aí falando disso. O anticristo, que ele não vai ser nada disso. O inimigo não é nada disso. O inimigo é o quê? Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
Um tempo novo, eu estou salientando dessa forma, um tempo novo na sua vida, que vai fazer com que haja vontade de Deus sobre vós, que é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, a minha palavra nessa noite é: permaneçamos no eu sou, que tem todo o nome e o poder para nos fazer pessoas que estão vivendo com Ele para sempre. Quero que você dê a mão para a pessoa que está do teu lado, quero que você feche os olhos, quero orar por você, quero te abençoar nessa noite, quero profetizar sobre a tua vida um tempo de paz, um tempo de você compreender as coisas que estão à tua volta. E é óbvio que eu profetizo isso, profetizando que você se entregue às Escrituras Sagradas e permita que Jesus penetre no teu coração por através da palavra. Essa é a forma nesse tempo. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, quero te pedir que teu amor, teu cuidado, teu poder nos revista para que possamos enfrentar os dias maus, como está antes lá no texto de Efésios. Senhor, e depois de ter vencido tudo que é dificuldade, Senhor, ainda permanecer inabalável, Senhor, porque, Senhor, temos uma promessa futura, Senhor, da Tua volta, para que nós restauremos terra e céu, Senhor, e todas as coisas possam, Senhor, estar articuladas mediante o Teu amor, a Tua vontade, vinculados numa só aliança, Senhor. Cristo Jesus. Vem, Senhor, com teu poder nessa noite e demonstra para nós que é assim, na simplicidade, que tu cura nesse momento a pessoa que tinha um problema sério, Senhor. O parente que está no hospital com Covid, nós oramos nesse momento para que saia da UTI, para que seja curado em nome de Jesus. A pessoa que está com problema de visão, problema no coração, problema qual for de doença, que em nome de Jesus ela seja curada, para a honra e glória do nome de Jesus, para que o poderoso eu sou seja colocado como primeiro sobre a vida deles. Se há necessidade de alimento para alguém, Senhor, nós abençoamos. Senhor, se há falta de trabalho, Senhor, dá emprego a essa pessoa, mesmo nesse tempo de dificuldade, Senhor, que todas as coisas sejam ajustadas pelo nome de Jesus. Querido, que bom nós estarmos aqui essa semana. Amanhã pela manhã temos a nossa palavra, como todos os dias, 6h30, 7h da manhã, a gente lança uma palavra nova no nosso grupo do WhatsApp, no Instagram também. Essa semana vamos trabalhar no culto quarta-feira, vai ser um culto abençoado. Estamos trabalhando também em outras questões que a gente vai estar falando nos próximos dias. Quero te abençoar e pedir que você esteja em parceria conosco. Queridos, é importante você estar trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia, estar trazendo o seu melhor. Que Deus te abençoe e te guarde e faça diferença sobre ti nesse dia. Nos mantemos comunicados uns com os outros, conectados no amor de Cristo. Que a paz de Jesus esteja contigo. Amém, amém e amém.